Boa noite, Brasília. Eu sou Sandro Gianelli. Hoje eu fico cara a cara com o vereador Elvis Santos, ele que foi presidente da Câmara de Vereadores em Valparaíso de Goiás. Foi o vereador mais votado na última eleição e hoje é pré-candidato ao comando ali da cidade ali. Ele quer ser o prefeito de Valparaíso. Elvis, obrigado por ter vindo aqui ao Conectado ao Poder. Agora na televisão, você já esteve conosco na rádio. Obrigado por ter se deslocado lá do Valparaíso para vir aqui bater esse papo com a gente. Sandro, eu que agradeço a oportunidade, um programa maravilhoso como o seu, né? Então assim, a gente fica muito honrado em poder participar. 01. Agora, Elvis, o projeto é esse mesmo, lançou mesmo o seu nome aí, já tem um bom tempo que você vem demonstrando esse desejo de ser o prefeito ali da sua cidade. Quero saber de você se você vai realmente encarar esse desafio e por que você quer ser hoje o prefeito de Valparaíso de Goiás. Sandro, na verdade, o vereador é o para-choque da política. A gente, eu já ouvi você dizer isso, na verdade. A gente recebe todas as críticas, todos os problemas da cidade, chega para o vereador. E muitas dessas críticas a gente percebe e a gente prova que é responsabilidade do gestor, do executivo. O executivo é o grande responsável pelo progresso da cidade, naturalmente com nossa contribuição. A população não entende muito bem o que é a função do vereador e o que é do prefeito, né? Quando o asfalto está cheio de buraco, o vereador é culpado também. Quando está faltando médico, o vereador também é cobrado. Então, assim... Vai na casa do Elvis. Então, ou seja, vamos logo assumir essa prefeitura e vamos resolver esse problema da cidade. Já que está levando o peso da culpa, já estamos levando o peso, né, do governo que não está contente da sociedade. Então, assim, mas... com muita seriedade, a gente colocou o nome para uma pré-campanha do prefeito, porque a gente entende que a cidade precisa desenvolver, né? A gente teve alguns mandatos de prefeito, a cidade não evoluiu, é um crescimento desordenado, é falta de serviço público, a saúde com muitos problemas. Quando você parte para a infraestrutura, a cidade é como se ela tivesse que renascer. Então, assim, e a gente percebe uma gestão, outra gestão, e a cidade não sai do lugar. Estão enxugando gelo. Enxugando gelo, né? E um orçamento que é considerável, um orçamento de mais de 300 milhões por ano, e você não tem obras de médio... Mais de praticamente 30 milhões aí por mês, né? É muita grana. Então, assim, só que gasto de forma equivocada, né? Não vai ao anseio da comunidade. Então, assim, um exemplo muito claro, Sandro, hoje nós temos um bairro da cidade que construiu 3 mil unidades, e nesse bairro foi construído todo por empresas privadas, com a autorização do poder público, porém sem nenhum equipamento público, não tem uma creche, não tem um posto de saúde, né? não tem saneamento básico. Tem até uma legislação para isso, não tem? Então, assim, as coisas estão sendo feitas a qualquer forma, né? Não tem um projeto realmente de evolução da cidade. Eu sou vereador por 2 mandatos, tive 787 na primeira, 1.478 na segunda, e essa votação quase que dobrei. Isso se dá pelo nosso trabalho, dia a dia, com o povo, tentando reivindicar junto ao executivo. Meu papel de vereador, eu tenho muita tranquilidade. Eu fiz de forma bem feita. Fui bem avaliado na urna. Hoje a gente coloca o nome para ser o prefeito da cidade. A gente está nessa pré-campanha porque a gente tem projeto para a cidade, para tirar ela dessa situação. Quantos candidatos hoje tem na cidade? Hoje, pré-candidatos a vereadores, a gente deve ter lá, a prefeito, a gente tem em torno dos 8 ou 9 pré-candidatos a prefeito. Você acredita que afunila aí e fecha em quantos? Uns 4, Tem 5? que afunilar, não há condição de tanta disputa, né? Até porque os projetos não são tão diferentes, né? A gente precisa de fazer essa composição. Eu acho que 4, 5 candidatos no máximo, não passa disso. Bacana. Boa noite, eu sou o Sandro Gianelli. Hoje eu estou conectado ao poder aqui, cara a cara, com o vereador de Valparaíso de Goiás, Elvis Santos, ele que é pré-candidato à prefeitura da cidade. É isso mesmo? Vai encarar esse desafio? Não é uma coisa simples de se encarar, viu, Sandro? Mas é algo que nos move a cada dia, é o amor pela cidade, né? Saber que há condição de melhorar aquela cidade, eu acho que... Esse projeto, ele nasce de uma vontade, de um desejo do Elvis, ou ele nasce de uma necessidade de um grupo? Nasce de uma necessidade de mudança, nasce de uma necessidade da cidade evoluir, nasce também de um grupo de pessoas que sente que a possibilidade da mudança está chegando, né? Então, assim, é um projeto que não é pessoal do Elvis Santos.
É um projeto de realmente de fazer algo pela cidade. Uma cidade que me acolheu, que eu devo muito a ela. Na verdade, eu tenho que trabalhar muito por ela, porque ela foi muito gentil comigo. Quantos partidos o Elvis já conta já nesse projeto? Hoje nós temos a composição do PROS, do PMB, do PTC e o SD, que é o meu partido. São 4 partidos. Tá bom. Hoje já encampado, né, nesse pré-projeto, né? Tá bom, tendo em vista que deu um longo tempo, uma longa caminhada ainda tem ainda 6 os meses, ajustes, 6 meses, vai se ajustando. Mas está aberto a conversas com outro partido. A gente tem conversado com outros pré-candidatos a prefeito, mostrado a importância e mostrado o nosso preparo hoje para tocar a cidade de Valparaíso e tentado convencer e fazer essa convergência no nosso nome. E a gente respeita muito também ao direito de cada pré-candidato, né, Jair, de se colocar na condição. Mas a gente tem mostrado, né, o nosso preparo, que a gente está pronto ali para estar sendo o comandante da cidade e a necessidade de juntar esse grupo de pessoas, de idealizadores também, porque eu acho que o melhor projeto vai ser aquele que as pessoas juntar a favor da cidade. Esse é o melhor. Não é o do Elvis somente, não é o de outro pré-candidato. Tem que ter uma junção e essa junção tem que ser pensada no melhor da cidade. Agora, a deputada estadual Leda Borges, ela na verdade foi uma das maiores apoiadoras ali do atual prefeito Pablo Mossoró. Os dois partiram, não caminham mais juntos. Como é que está a situação da deputada Leda Borges? No primeiro momento foi muito ventilado que ela seria candidata à prefeitura mais uma vez, ela que já foi prefeita ali de Valparaíso. Você acredita que ela saia candidata? Na verdade, Sandro, assim, a gente tem a nossa região, ela é muito atípica, a política dela. A deputada em si, ela tem um capital político vantajoso no município, né, pela história política dela. E assim, ela realmente fez a eleição do atual prefeito. Né? A gente estava num grupo quase que junto lá atrás, e ela decidiu que ela ia dividir esse grupo e lançar por ela própria e conseguiu êxito na eleição do atual prefeito. Hoje ela rompe esse projeto que ela mesma construiu, né? Então assim... E o que ela alega? Ela alega, assim, eu te confesso que eu não consigo te dar uma resposta nesse sentido, porque até então ela própria não se fez. Então, assim, eu particularmente, eu converso com ela... Nem ela deixou claro. Nem ela deixou claro, né? Eu mesmo já questionei a própria deputada, que ela tem que dar uma nota, ela tem que explicar. Até porque a gente precisa saber se ela também é uma futura parceira política e de projeto, ou o que aconteceu para esse rompimento. Uma das coisas que é muito claro é a forma, a avaliação muito ruim da atual gestão. Na política, Jair, as pessoas costumam abandonar o barco. A gente sabe que abandona o barco. No caso deles, a briga está muito acirrada e partindo para ataques até em redes sociais. Então, assim, dá a entender que não é somente um abandono de barco, parece que tem algo também pessoal. Mas eu acho que é ela que tem que responder isso. Agora, Elvis, deixa eu tentar entender aqui. O morador lá, o cara que está na ponta, acorda cedo, trabalha, chega tarde em casa, pega um transporte público ruim, que a gente sabe que o transporte público em todos os municípios do entorno aqui são ruins, são caros e não tem ônibus de qualidade. O cara chega em casa, ele consegue entender isso, que no primeiro momento ela vai para a rua e pede voto para o Pablo. No segundo momento ela racha com o Pablo. O morador consegue compreender o que está acontecendo? É muito difícil. Quando eu digo que a nossa região ela é atípica politicamente, esse é um dos fatores que atrapalha muito o crescimento de novas lideranças. Porque assim, a pessoa está trabalhando, está fora da cidade, ela só acompanha o quanto a cidade está ruim. Mas o bastidor da política, ela não tem o tempo de acompanhar. Esse racha, na verdade, ele é muito ruim para a cidade, no sentido do compromisso. Né? Ela fez compromisso de eleger o prefeito e de ajudar ele a ser o melhor prefeito. O que aconteceu? Nos 3 anos, ele deixou claro que a gestão dele fracassou e no 4º ano ela sai do governo dele. Então, assim, a gente também não pode tirar a responsabilidade dela de que tudo que está ruim hoje, ela tem responsabilidade nisso. Mas ela fez parte. Ela fez parte. Ela endossou, caminhou junto. A gente tem que deixar claro para a comunidade que a deputada Leda, ela é parte de tudo que está acontecendo na cidade até então. Ela pode até mudar para um novo projeto, e é muito natural isso, viu, Sandra? A gente, um projeto que não deu certo, você precisa mudar para um projeto que faz parte. E isso não é ruim. Mas então a gente não pode tirar a culpa dela
é da cidade estar como está. Ela faz parte disso. Mas aí tá, ela rachou com o Pablo. Ela anda com um novo projeto. A população ela não tem aquele receio de que no novo projeto pode ser que aconteça a mesma coisa. Ela caminha junto, dê mais 3 anos, ela racha de novo. Não fica aquela falta de confiança na deputada? Isso é claro na cidade. O sentimento que as pessoas têm hoje é justamente esse. É a deputada como se ela determinasse quem vai ser prefeito e quem não vai ser. Eu acho que Valparaíso hoje tem a oportunidade, com esse racha, Jair, de dizer o seguinte: quem vai escolher o próximo gestor somos nós. Eu acho que a população da cidade é que precisa, de fato, escolher o seu gestor para os próximos 4 anos. E não aceitar, pode sim, aquele apoiador dela, o seguidor dela, vai seguir aonde ela estiver. Mas a massa da população, ela que tem que definir o melhor projeto para a cidade. E essa questão do voto de cabresto é muito ruim para o município. Isso é claro. Nós temos 2 eleições definidas por voto de cabresto, por uma questão por A e aí a questão B ser possível. Qual foi a outra eleição? A outra eleição é a ex-prefeita Lucimar. O PT estava em alta, o ex-presidente Lula fez mensagens de que Valparaíso de Goiás seria tratado de forma excepcional. DF também, né? Era governado pelo PT, então as pessoas acreditou o seguinte: Valparaíso agora vai entrar no eixo. E aí acabou que fez um governo, não teve condição nem de disputar a reeleição. Aí no mandato seguinte, que é o da deputada que ela elegeu, o atual prefeito, prometeu a mesma coisa com o governo do estado, com o governo federal, com senadores, com deputados federais. A deputada era uma secretária? Ela era secretária, uma das maiores do estado de Goiás. Aí o que o prefeito hoje acusa? O prefeito hoje foi para a rede social e disse o seguinte: estou largando o projeto da deputada porque ela mandou 500 mil só de emenda e o deputado Célio mandou 20 milhões. Ou seja, alguma coisa está errado, né? Então, assim, aí isso a gente pensa. Tem um lado ruim? Tem, porque passou 4 anos. Que diferença financeira. Que diferença, né? Isso, palavras dele, viu, Sandro? Jair, passou 4 anos ruim. O que a gente percebe agora, a única coisa boa dessa briga é que com esse rompimento, eles não mantêm e não vai monopolizar hoje a eleição. Eles vão ter que disputar a eleição e pode surgir um novo grupo com um projeto diferente e libertar a cidade desse cabresto. Agora, você citou 2 exemplos claros aí de apoios importantes que definiram a eleição ali em Valparaíso de Goiás. Um primeiro momento ali, a Lucimar, que era do PT, você mesmo deixou claro, ela tinha o Lula, estava muito forte naquele Sim. momento. Distrito Federal sendo governado aqui pelo Agnello Queiroz, também do PT. Sim. No segundo momento, teve a eleição do Pablo ali com a deputada estadual Lida Boys, que era uma das secretárias mais fortes ali do governo Marconi Perillo. Eu te pergunto, e o Elvis? O que o Elvis tem hoje a oferecer lá para a população do município de Valparaíso de Goiás com relação ao apoios de políticos, seja aqui do Distrito Federal, seja do Estado de Goiás? E eu já emendo com uma outra questão. De que forma que um político do DF consegue estar ajudando lá em Valparaíso de Goiás? Eu vou responder agora, Sandro, e essa pergunta, na verdade, ela é excelente. O Distrito Federal tem uma responsabilidade com Valparaíso de Goiás. O que divide Valparaíso de Goiás do Distrito Federal é uma rua. Então, assim, nós temos problemas que a gente recebe ali, um deles é na chuva. Nosso problema de enchente hoje, de inundação, ele parte da primeira rua, da última rua do Distrito Federal com a primeira nossa. Então, o Distrito Federal, hoje, nós temos muitos trabalhadores que empregam sua mão de obra em Brasília. Nós temos uma ligação com o Brasília muito forte. Então, há de se ter, sim, um bom senso do governador do Distrito Federal em olhar por Valparaíso com vontade de fazer alguma coisa para ajudar, principalmente na infraestrutura. Em relação à questão das forças políticas, foi muito interessante. Montaram-se o cenário quando tinha-se muitas forças externas. Quando eu digo forças externas, governo federal, estadual e apoios externos. Quando passa a eleição, o que acontece? Fica o gestor, os vereadores, o dinheiro que tem na cidade e ele tem que correr atrás de migalhas para poder ajudar a contribuir. Todo aquele cenário criado pela deputada Leda, pela ex-prefeita Lucimar, ele passa e aí vem a realidade. Quem é que está sozinho com a batata na mão? É o prefeito, é os vereadores. E aí eles têm que se virar, gerir a cidade com o recurso que tem e, naturalmente,
tem que se articular, tem que buscar emendas parlamentares. Então, assim, hoje eu tenho um deputado federal, que é o Lucas Virgílio, hoje eu tenho um deputado distrital que está com a gente lá, o deputado Roosevelt Vilela, o deputado Roberto Negreiros já se propôs também a vir com a gente nesse projeto. Então a gente está somando essas forças. Porém, o que eu tenho que deixar claro, não é essa junção com o governo federal, com o governo estadual, que vai resolver o problema de Valparaíso. O que vai resolver é um gestor que tenha consciência e saiba o que a cidade precisa. Que saiba pegar os 330 milhões e fazer ele ser gasto como 600. Então, assim, a gente tem que ter um gestor que dê conta de fazer o que a cidade precisa. Não adianta, o senador vai lá na campanha, Sandro, e não volta depois, no máximo ele manda uma emenda. Sobe no tiro, tira foto e depois não resolve. centavo. Então, assim, eu quero deixar até esse recado para a minha comunidade. Valparaíso, quem vai fazer a gestão da cidade será o prefeito eleito. Aquele cenário montado na campanha, ele acaba dia 5 de outubro. Você falou que o Valparaíso tem uma média de 330 milhões anual. O prefeito Pablo, ele já gastou quanto nesses últimos... A cada ano, 330 milhões, se você somar os 4 anos, dá mais de R$1 bilhão. E até hoje, o que ele prometeu na campanha, até hoje não se fez nada. Nós não temos nada. uma obra no município somada a R$10 milhões. Então, assim, nós não temos uma obra na cidade... Isso, assim, obra da prefeitura? Da prefeitura, um investimento. Nós temos problemas graves. Nós temos uma malha asfáltica destruída, onde não se faz recapeamento com material de primeira qualidade. Nós temos lá, por exemplo, problemas graves. Nós não temos uma maternidade, nós não temos um aparelho de mamografia. Então, assim, a cidade tem um transporte sucateado. Ou seja... Ele está gastando mais de 330 milhões por ano e a cidade está cada vez pior. Agora, para a gente fechar esse bloco aqui, o Luiz Fernando, ele está acompanhando a nossa live aqui, ele diz o seguinte: pergunte ao pré-candidato Elvis Santos qual é a estratégia dele para resolver o problema da dependência de Valparaíso da infraestrutura do Distrito Federal. Não, a grande verdade é que a gente não tem uma dependência do Distrito Federal. O Distrito Federal nunca fez nada para Valparaíso em relação à infraestrutura. O que a gente precisa, de fato, Jair e Sandro, é que o governo do Distrito Federal possa, sim, assumir alguma forma de ajuda, tanto para Valparaíso quanto as cidades do entorno, eu falo pela minha cidade, mas o que precisa para resolver a nossa infraestrutura é o prefeito ser eleito e não estar devendo a alma dele aos empresários que constroem na cidade 3.000 unidades, como foi feito agora, e não paga a contrapartida como tem que pagar, porque banca as campanhas de quem está dentro do poder. Então, assim, o que a gente precisa hoje, quando eu falo de libertar Valparaíso, é dizer o seguinte: eu não quero recursos dos empresários da construção civil da minha cidade. Sabe por quê? Porque eles estão construindo uma cidade, eles estão elevando o número de problemas, deixando débitos incalculáveis, e o poder público, a arrecadação não muda. Então, assim, é o que eu dei de exemplo. A empresa vai lá e constrói 3.000 unidades. Essa empresa, ela tinha que ter deixado os equipamentos públicos para atender. Você fala escola, creche, águas pluviais, asfalto, esgoto. Olha o problema grave, 3.000 unidades sem esgoto. Como que se libera isso? Mas as empresas que estão fazendo, Sandro, são empresas que bancam a campanha deles. Ou seja, um prefeito igual o atual está dando um prejuízo para a cidade hoje de mais de 40 milhões de reais, só num bairro. Quer dizer, precisa de 40 milhões de reais hoje para pegar esse bairro e garantir toda a infraestrutura dele. É muito dinheiro. Agora, se o prefeito vai lá, viu, Jair, e exige da empresa que entregue pronto, a empresa fazia com 20. Eu quero saber de você, se hoje Valparaíso de Goiás ainda pode ser considerado uma cidade dormitório, o que pode ser feito para estar alterando essa realidade? Sandro, Valparaíso de Goiás ainda tem muitos trabalhadores em Brasília, mas a cidade hoje tem um comércio forte, tem muito emprego, então assim, já mudou essa realidade, né? Nós somos uma cidade constituída, onde as pessoas hoje abriram empresa na cidade, o comércio é muito forte. Então, assim, o que é necessário hoje, a gente precisa ajudar um pouco mais. A gente precisa fortalecer um pouco mais o comércio da nossa região, até para desafogar esse trânsito, a saída para Brasília, porque não tenha dúvida. Alterar o fluxo. Alterar o fluxo, e não tenha dúvida. O morador de Valparaíso hoje, se tiver a possibilidade, até ganhando um pouco menos, ele prefere ficar na cidade, para não ter esse desgaste, né? Quantos moradores tem na cidade de Valparaíso? Hoje está em torno de 220 mil habitantes. E quantos
eleitores tem nessa região? 78 mil, por aí. É muita diferença de 200, mais de 200 mil. Um terço. Um terço. Mas esse cenário, né? Por exemplo, vai lá agora, libera 3 mil unidades, são quase 10 mil pessoas que chegou. Essas 10 mil pessoas chegou agora, nesse último ano. Então, assim, elas vem de Brasília, vem de outros locais? A maioria é Brasília. Hoje nós temos uma cidade, Sandro, e é muito orgulho para a gente que é morador, e eu sendo vereador da cidade, eu fico muito orgulhoso. É uma das primeiras cidades que quem quer ir embora de Brasília procura. Corre para lá. É, porque tem uma estrutura incrível, tem shopping, tem um comércio que tem tudo. Eu, particularmente, venho muito pouco a Brasília para comprar alguma coisa. Resolve tudo por lá. Resolve tudo lá. Então, assim, a cidade está mudando, né? E evoluindo muito nesse sentido. O comércio hoje, ele acaba que caminhando só. Né? O poder público não tem uma gerência de apoio ainda em cima, mas é necessário para a gente, de fato, mudar essa realidade e a nossa cidade não depender mais de empregos em Brasília. Isso passa a ser uma opção. O Balagão Gomes pergunta o seguinte aqui, ó. Sandro, pergunte ao Elvis qual é o projeto dele para gerar mais emprego e renda para o município de Valparaíso. Uma das coisas que mais atrapalha hoje a nossa cidade é a questão da burocracia para os comerciantes. A cidade é uma cidade que ela é forte no comércio. Hoje, para tirar um alvará, você passa 3, 4 meses. A pessoa não consegue empregar já de imediato quando quer abrir a sua empresa. O que a gente precisa fazer hoje é fortalecer o comércio, dando apoio ao comércio, profissionalizando as pessoas que ali trabalham. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a gerar bastante emprego, crescendo as empresas. A gente só gera emprego se as empresas crescerem. Então, a gente tem que trabalhar para dar esse apoio e com isso gerar os empregos. Como é que você avalia hoje a saúde do Valparaíso? A saúde do Valparaíso hoje é muito precária, né? Por mais que a gente sabe que é um problema do país, mas a gente tem que lutar sempre pela nossa cidade. Uma cidade que não tem uma maternidade, que não tem uma parede de mamografia, que você tem dificuldade com pediatra, você tem dificuldade com cardiologista, é um médico para atender a cidade toda, 220 mil habitantes. Então, assim, um médico para atender num postinho de saúde. Você vai para um hospital, se tiver uma parada cardíaca, você não tem um cardiologista para te dar um atendimento. Você tem um clínico. É uma cidade preparada para te atender e mandar embora. Joga na ambulância e corta a Brasília. O secretário de saúde, quando ele vai para a rede social mostrar que fez algo maravilhoso, ele mostra a reforma da calçada do prédio da secretaria. A gente queria ver, na verdade, a inauguração da maternidade. Eu pensei que a ostentação fosse ambulância. Não, também. Aí vai lá, compra 3 ambulâncias e fala, nossa, a saúde está diferente. A saúde não está diferente. Ele está enganando, né, que a saúde está diferente. Saúde boa, Sandro, é aquela quando você chega, você não passa 10 horas esperando. Você tem um tempo ali médio, que é natural. Ninguém está preparado para adoecer, adoece de uma hora para outra. A gente sabe que pode ter, sim, uma quantidade maior para atendimento, mas esse atendimento tem que fluir. Tem que ter um limite para ele. E quando está difícil, contrata mais médico. Hoje a gente tem batido muito na questão da saúde. Eu sou muito chamado para gravar vídeos nos hospitais da cidade, porque as pessoas não têm mais paciência de aguardar. Às vezes vai para a fila e espera 10 horas. Então, assim, não tem como elogiar a saúde da cidade. 10 horas, se for um caso grave, morreu. Agora, Elvis, o transporte público entre o Valparaíso e o Distrito Federal é um problema recorrente, viu? A passagem é cara, o ônibus é de péssima qualidade. Essas são sempre queixas dos moradores, não só do Valparaíso, mas de toda a região do entorno. Esse problema não se resolve lá no município, seja Valparaíso, Águas Lindas, qualquer um deles. Quero saber de você, como é que você pretende resolver o problema do transporte público ali entre Valparaíso e o Distrito Federal, caso dê tudo certo e você se torne aí o próximo prefeito lá de Valparaíso? Primeiro a gente tem que deixar claro que os prefeitos que passaram mentiram para a cidade, né? Quando disse que ia resolver o problema do transporte interestadual. Na verdade, nós temos uma questão que é federal, junto ao Estado de Goiás. Tem que ter uma gerência do prefeito, e isso aí a gente vai assumir, essa gerência. Qual é essa gerência? Cobrar. Né? Sentar na mesa com o governo do Estado, sentar na mesa com o governo federal e exigir deles, politicamente e administrativamente, que seja feito, de fato, uma licitação para atender a nossa região. Isso está na mão da NTT. Da NTT. Agora nós temos um problema ainda mais grave. Nós temos um transporte local, que é necessário, que esse é da responsabilidade do prefeito. Esse é o municipal, é o municipal, bairros, né? mas ele é muito importante para que o outro
funcione também. Esse transporte local hoje trabalha de forma irregular, os ônibus sucateados. Então, assim, o preparo do servidor desse transporte já não atende à demanda da comunidade, bairros não são atendidos. Empresas privadas, isso. Empresas, é concessão. Essa é do prefeito. Então, assim, eu já quero deixar claro o seguinte: imediatamente tem que se fazer a licitação do transporte local. É o primeiro ponto. Resolver. Se você for eleito prefeito, então, a empresa que está lá, você vai colocar para correr eu na cidade. Eu não digo que coloco para correr, mas eu faço a licitação se ela estiver apta e for melhor. Se ela se adequar com ônibus novos, com ar-condicionado, top de linha, nossa cidade merece isso. Agora, encosta aqui, eu quero falar com você, morador aqui de toda a região do entorno, viu? Desculpa o vocabulário, mas a NTT, que é responsável pelo transporte interestadual aqui da região do entorno com o Distrito Federal, ela está cagando e andando para a população do entorno. Essa que é a verdade, viu? Esse é um problema que está aí há décadas. A NTT sabe há décadas que os ônibus são sucateados, são de péssima qualidade, que a passagem de ônibus é caríssima, atrapalha muitas vezes até de um empresário estar contratando uma pessoa de municípios aqui da região do entorno. A pessoa tem vontade de contratar, mas quando ele vai ver o valor da passagem, pesa no orçamento do empresário. Então, infelizmente, presidente Jair Messias Bolsonaro mete a mão na mesa da NTT, resolve esse problema, viu? E todos os outros que passaram aí, ninguém quis resolver, não. Ficou todo mundo ali no jogo de empurra-empurra, NTT para cá, governo do Distrito Federal para lá, governo do Estado de Goiás para lá, os prefeitos perdidos no meio dessa confusão toda. E sabe quem resolveu até hoje? Ninguém. Fica a dica aí para vocês. Parece que o pessoal tem medo de começar a mexer nessa caixa preta da NTT, porque há muitos e muitos e muitos anos é a mesma coisa. É ônibus velho, é ônibus sucateado, é passagem cara. A passagem do Valparaíso do Novo Gama é quase 2 vezes maior do que a passagem do DF. Federal. A passagem dentro da sabe cidade. O que é o pior? O pior é o seguinte, quem pega de um lado de uma rua paga bem menos, quem pega do lado da outra não justifica. Não justifica, não, é muito caro. Existe uma questão muito clara, viu, Sandro? Você falou tudo. Existe um problema da NTT que tem que ser resolvido, e só quem vai resolver isso é o presidente da República. Porque o governador do Estado de Goiás já se envolveu, tentou, prometeu e não fez. O governador do Distrito Federal lá atrás também tentou, não conseguiu. Ou seja, só tem uma pessoa para resolver o problema do transporte do entorno, e eu acredito que de outras regiões. É o presidente da República. A NTT não respeita os nossos municípios. Essa é a verdade. Resumindo, é o seguinte: se algum candidato a prefeito falar que vai resolver o problema do fake news, ele não resolve, ele não tem nem competência para resolver. Ele pode pedir, a competência para resolver o interestadual ele não tem. Estou chegando quase no fim aqui da nossa entrevista, passa super rápido, super corrida. Eu quero saber de você o seguinte: o que o próximo prefeito de Valparaíso deve fazer para que a cidade caminhe verdadeiramente rumo ao desenvolvimento? Pegar o dinheiro público da cidade e saber usar ele, Sandro. Falei no começo da nossa conversa, tem que fazer uma aplicação com material de primeira, com mão de obra boa, fazer a prioridade dos serviços, né? Não gastar aí 2 milhões com aula de dança e teatro e faltar um remédio no posto de saúde. Então, assim, tem que dosar. A gente precisa atender ali na área da cultura, do esporte, mas a gente tem que fazer a nossa infraestrutura. Hoje, Valparaíso chora e clama por uma malha asfáltica de qualidade. Isso é fato primordial, né? O prefeito assumiu a cidade, ele tem que resolver a malha asfáltica e resolver o problema das chuvas, né? Nós temos um problema lá que qualquer meia hora de chuva a cidade está inundada. Direto a gente recebe alguns vídeos assim da cidade carregando moto, alagando carro. Isso tem piorado por conta da gestão não exigir técnica nas obras. As obras são aprovadas a qualquer jeito, a atender somente o dono da obra que está sendo construída, e não é pensado no passo seguinte, que é o problema que ela causa. Mas tem águas pluviais na cidade toda? Tem parte. Né? Mas desde que você vai limpando, fazendo o campo, limpando a água, a tendência dela é pegar força. Então, quando você vai limpar uma área, liberar para fazer moradia, você tem que prevenir que ali vai ter problema com a água. Para onde essa água vai, nível de água, isso tudo tem que ser estudado. Se não tiver planejamento, não se não planejar o que vai fazer, é o problema de hoje. Não é planejar. Você cria um bairro e acaba afetando lá na frente, lá nas águas fluviais. Você tira o problema de cima e o de baixo está sofrendo.
É o que está acontecendo. Agora me diz uma coisa, e a manutenção da cidade, como é que está? A limpeza, a asfalto já falou que não está bacana, iluminação pública, limpeza, roçagem, enfim. Hoje a cidade não tem uma coleta de lixo regular, às vezes coleta uma semana, na outra não. Né? Então, Uma semana sem coleta de lixo? Às vezes é uma semana sem lixo. A gente é obrigado a ir para a rede social, para cobrar. Enfim, é a empresa que leva mais de R$1 milhão por mês da cidade. Outra empresa recebe mais de R$1 milhão por mês para fazer a varrição da cidade. A cidade é suja, está suja. É o mato alto, enfim, é bueiros entupido. Aonde tem água fluvial, os bueiros estão tudo entupido. Não tem manutenção. Então, como que uma gestão dessa perdura? Não tem como. Temos que mudar isso. Né? O momento é agora. Você tem consciência de que o próximo prefeito terá muito trabalho ali em Valparaíso? O desafio é imenso, viu, Sandro? Mas é um desafio para quem tem coragem e para quem sabe o que tem que fazer. Deixa um recado para a população de Valparaíso, o que eles podem ter certeza que o Elvis, prefeito, estamos no momento ainda de pré-candidatura, o Elvis pré-candidato a prefeito, chegando na frente, confirmando o nome, sendo candidato a prefeito, o que ele fará pela população? A gente vai apresentar para a população de Valparaíso de Goiás o melhor projeto, o projeto viável e real. A gente não vai mentir para a nossa cidade. A gente vai começar a trabalhar sendo prefeito da cidade no primeiro dia do mandato. E aí a gente vai mostrar a diferença. É fazer com responsabilidade, é projetar a nossa cidade, é desvincular ela de um grupo de pessoas que hoje se sente dono e faz da maneira que quer. Vão ter que fazer, mas vão ter que deixar o benefício para a cidade. Esse é nosso compromisso inicial. Eu gostei do fake news no transporte público, viu, Jair? Mas rapaz, o prefeito chega lá e fala, eu vou mudar. A gente no entorno, eu vou mudar, você não muda, você não tem competência para mexer no transporte interestadual. Pronto, recado tá dado. Essa é a verdade? É verdade. Cadê o cacetete? O cacetete está em casa. Tem que ter um nome, o cacetete. Mimimi, vou chamar de mimimi. Boa, gostei, viu? Olha, eu vou ficando por aqui, vou encerrando mais um programa Conectado ao Poder. Agradeço aqui mais uma vez a companhia do repórter Jair Anderson e agradeço o Elvis Santos que se deslocou lá de Valparaíso para bater um papo aqui com a gente aqui do Conectado ao Poder. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Sandro, Jair, toda a equipe, é uma honra sempre estar aqui.